Estamos ao vivo aqui nos estúdios para começar um podcast de transformação comportamental. E para começar, fazendo já um brinde, primeiro café com êxito com Iranilson Alves, o famoso Sinho. Esse cafezinho eu fiz especialmente para esse momento, Sinho. Para mim você não sabe a honra e o orgulho que eu sinto de você ter aceitado esse convite e ter trazido aqui a sua presença ilustre para iluminar o caminho de muitas pessoas que vão te ouvir. A sua história é linda e eu tenho certeza que a gente vai transbordar muitas sementes de transformação na vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, Iranilson Alves, o Sinho! Muito obrigado, Rodrigo. É um privilégio estar aqui contigo. Sinto-me honrado de ter sido convidado para esse café com êxito. E tenho certeza. O cafezinho tá bom? Excelente. Isso que era o importante. Fiz especialmente para esse momento. É um café especial, chama Catuai Amarelo. Então eu fiz, é um cafezinho já mais especial mesmo. Ele tá acima do gourmet e ele tem um gostinho meio ácido no final. E vamos só trazer doçura, então. Chega de coisa ácida da vida, mas vai ter história que vai ter, às vezes, alguns momentos ácidos, não vai? Com certeza. Conta pra nós, Sinho, de onde você vem, qual é a sua cidade, o que você faz hoje, mas começa lá atrás na sua história, trazendo a sua evolução até aqui. Rodrigo, eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco, com o nome de Ribeirão. Quase igualzinho a nossa aqui, que é Quase Ribeirão Preto, você nasceu em Ribeirão. Ribeirão, Pernambuco, cidadezinha a 80 km da capital, zona da mata pernambucana. Cidade muito pobre, mas um lugar muito aconchegante, muito bacana. Filho de trabalhadores rurais, ex-cortador de cana. A vida sofrida, mas graças a Deus, com o tempo, estamos galgando lugares mais altos. E hoje eu trabalho como instrutor de uma transportadora. Instrutor de transportadora. Mas sim, parece que você é o caçula de uma família grande. Quantos irmãos? Hoje vivos são 11. 11. Mas ao todo era 14. Um nasceu já sem vida e 2 morreram depois de grande. Mas vivo são 11 ao todo. 11 ao todo. E qual era a história que mais você ouvia do seu pai na infância? O meu pai, ele amava a profissão de chofer de caminhão. Era o que eu mais ouvia ele falar. Meu filho, a profissão de chofer de caminhão é a coisa mais linda do mundo. Sim. E a gente cresceu com aquele mantra do meu pai, ouvindo aquilo todos os dias. E ele sempre falava pra gente, falava para minhas irmãs, case com chofer de caminhão. E a gente cresceu isso. Ele nem imaginava que estava plantando aquela semente ali, aquele adolescente que ficava ouvindo as suas histórias, ele contando e a gente ali degustando. Ele sempre gostava muito de ter os filhos ali em volta para conversar na mesa, a mesa posta, todos os filhos ao seu redor para jantar, para almoçar. Isso é muito importante, sim. Você sabe que, como eu sou um estudioso dessa área do comportamento humano, tem até uma ciência mostrando sobre a experiência à mesa. Temos até livros sobre isso, sobre esse tema. A experiência à mesa, para quem está em casa, eu falo assim, quando um casal casou e foi para sua casa, a primeira coisa que ele precisa ter é uma mesa, uma cama, uma geladeira e um fogão. Se você tiver esses 4 itens e muito amor, óbvio, pode mudar, que tudo depois vai vir. Tudo depois vem. A experiência à mesa, da mesa posta, é onde acontecem as conversas. É por isso que aqui no podcast tem uma mesa, tem um café, tem algo para a gente comemorar e celebrar. Hoje a gente está comemorando a sua transformação. O êxito que você teve em transformar a sua mentalidade de um ex-cortador de cana, como você diz, a hoje um instrutor. Um cargo maravilhoso que você conseguiu alcançar, acima daquele que o seu pai falava ainda para você ser. E como é que foi esse processo seu de transformação, a sua chegada aqui em Ribeirão Preto? Qual foi o medo, o desafio, o que você sentia nessa época dessa mudança?
Olha, nessa época, a empresa que eu trabalho, já há 17 anos, abriu uma filial aqui em Ribeirão Preto. Eu conheci eles através de uma viagem que eu fiz à Matriz, a cidade matriz, que é Oswaldo Cruz, na região de Presidente Prudente. E a gente foi trabalhar lá no transporte da cana, que eu cortava a cana, depois fui transportar a cana. Aí nessa viagem a gente foi puxar cana na região de Presidente Prudente, ali em Oswaldo Cruz. E eu conheci a empresa que eu trabalho hoje, que é a Transanet. De lá comecei a trabalhar com eles e em 2020 eles me ofereceram um cargo de motorista e instrutor, a qual eu tenho um orgulho danado da função. E é uma função que você usa muito a comunicação, certo? Usa muito. Muito a comunicação. Nós nos conhecemos na Vox2U, como eu sou facilitador de comunicação e oratória, o Sinho é meu aluno. E eu tive o privilégio e tenho o privilégio de te acompanhar nessa sua jornada de transformação, de técnicas, de colocar o coração no palco. Eu vendo muito isso para vocês da turma, você sabe muito bem disso. E esse lance de você agir com coragem é o famoso agir com coração. Quando nós agimos com o coração, é a coragem. A coragem, sim, que está dentro de cada um de nós. E você foi muito corajoso em fazer essa mudança na vida. Eu admiro muito isso, a sua mentalidade. Só que no processo, quando você chegou lá, quais foram os principais desafios? O que você ouvia das pessoas quando você foi para o cargo de instrutor? A gente sofre muito a resistência dos próprios colegas de função, né? E você trabalhar de motorista e daqui a pouco você começar a liderar uma equipe que até então era seus colegas de função, não é fácil. A rejeição, as críticas, os nãos que você recebe, para mim foi sofrido no começo ali, mas com um jeitinho ali, aqui a gente começa a trazer as pessoas para o nosso hall. E graças a Deus tá indo de vento e pouco. Está fluindo bem. Está fluindo muito bem. Isso é muito interessante. Mas antes desse Sinho ter transformado essa mentalidade que você tem hoje, Sinho, a mudança veio com uma bicicleta, não foi? Foi. Essa história eu conheço, mas você precisa dividir isso com quem está nos ouvindo. Eu ganhei uma bicicleta Monareta de presente da minha mãe, que para mim é uma imagem que eu carrego comigo. Essa primeira bicicleta, o primeiro presente assim, que eu tinha que eu tenho uma lembrança feliz dela, não sai da minha mente. E depois dessa bicicleta aí, a minha mãe é algo sensacional que eu guardo na minha memória. Minha mãe já partiu para a eternidade, mas eu falo que a voz dela até hoje ecoa nos meus ouvidos como um meu guia ali, sabe, que me ajuda, que me dá aquela força quando eu estou nos dias cabisbaixo, que eu penso em desistir. Eu escuto ela falar: vai, meu filho, você consegue. Olha, isso é poderoso em si. Você consegue, você é forte. E ela sempre me falava isso. Eu lembro que um dia eu estava indo para o Goiás tentar uma oportunidade de motorista de caminhão. Até então eu só recebia nãos. Não. Batia em portas de usina para trabalhar de motorista. Primeiro registro em carteira como motorista de caminhão é uma dificuldade danada. E eu fui para o Goiás. E eu disse: minha mãe, eu estou indo para o Goiás amanhã. Ela olhou para mim e disse: vai, meu filho, você consegue. E eu fui. Cheguei lá, trabalhei, fui o primeiro registro na carteira. E de lá para cá a coisa andou, evoluiu e hoje eu estou onde eu estou. Como aqui o café é com êxito, qual foi o maior êxito que você teve na sua vida até esse momento, sim? Que você coloca isso como uma grande transformação. A grande transformação, Rodrigo, foi depois que eu participei do primeiro êxito emocional. Eu percebi que até então eu não tinha coragem de dizer não. Eu dizia sim para tudo. Eu tinha medo. Eu tinha coisas que a ideia era minha,
Mas eu dizia que tinha sido de alguém por medo de não dar errado, de não dar certo, de dar errado, e eu receber as críticas. Quantas vezes eu tinha uma ideia e falava, essa ideia aqui é de fulano, será que não dá certo a gente implementar aqui na empresa, fazer aqui, fazer ali? Mas com medo de assumir que tinha sido eu que tinha tido a ideia. E hoje não, hoje é não, é sim, quando é sim. E hoje eu falo não com a ciência, com a sabedoria de que eu estou dizendo não com o coração, com a razão, com a liberdade que eu não tinha antes. Isso me segurava muito, me prendia muito, me machucava por dentro. Qual é a pessoa mais importante da sua vida, assim? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Sua esposa. Minha esposa. É isso aí. E esse matrimônio gerou frutos. Conta um pouco. 3 maravilhosos filhos. Eita, coisa Eu tenho linda. 3 filhos, tenho um rapaz e 2 moças, que é minha base, a minha esposa, a minha guerreira que está ali me ajudando todos os dias, na labuta do dia a dia, que segura a barra, que está ali dando apoio, dando força. E não é fácil. Não. Eu digo para você que está em casa, casamento e amor é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe amar todos os dias. Porque você não pode perder essa admiração pela pessoa que está do seu lado. Porque se a base do relacionamento for porque o marido ou a esposa paga as contas, se um dia ele deixar de prover ou ela deixar de prover, o relacionamento acabou. Agora, quando o cerne do relacionamento, a reta do relacionamento é a cumplicidade, é o amor, é o respeito, é o caminhar juntos, é o mesmo às vezes dizer um sim quando gostaria de dizer não, mas você sabe que aquele sim é importante. Algo que você trouxe, sim, sobre o não e o sim é bíblico. Não, não, sim, sim. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Porque essa educação que nós temos faz toda a diferença. Se seu pai tivesse dito sim para tudo que você queria, quem seria você hoje, sim? Talvez uma pessoa acomodada, um homem ainda com espírito de criança, de garoto, não tinha amadurecido como amadureceu até hoje. Por isso que é importante, eu sempre falo isso, na educação, filhos, você tem que dizer o não com amor. É um não com um motivo do não, explicando o porquê do não. E não sempre dizer sim para os filhos porque você não teve aquilo. Como eu fui subtraído na minha infância de quase tudo, comecei a trabalhar muito cedo, quando tem filho eu quero dar tudo. Aí você cria um jovem e um adulto acomodado. Tantas histórias que eu faço em mentorias que eu vejo pessoas falando assim, o meu filhinho hoje não lavou a louça, ele não arrumou a cama, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu pergunto, quantos anos tem o seu filhinho? Imaginando 7, 8, 9 anos de idade. 25. Olha só, o filhinho de 25 anos que mora com a mãe, não trabalha, está com dificuldade de lavar a louça e arrumar a cama. Eu imagino que esse filhinho dela vai ficar com ela até 50, 60, 70 anos, não vai sair de casa. E uma frase que minha mãe fala muito cedo, e isso me marca muito, beijo mãe, obrigado por tudo. Ela fala que a mãe e o pai criam os filhos para o mundo, não para eles. Isso é libertador. Eu tenho certeza que muitos dos que ouviram isso vão começar a olhar diferente para a relação parental. Ocinho, pegando todo esse gancho da transformação do sim e do não, o que alguns nãos que você deu depois do êxito emocional mudaram a sua trajetória? Qual foi o não que mudou sua trajetória depois do êxito emocional? Rodrigo, no meu trabalho, muitas das vezes, eu falava assim para tudo. Abdicava de coisas, de projetos, de coisas que eu precisava fazer para não dizer o não.
Sempre dava o sim, o sim, o sim. E recentemente teve um caso que eu precisei ter um compromisso sério no curso de oratória e eu tive que dizer não. Todo mundo estranhou, hein? O que está acontecendo? Sempre falou sim? Sempre falava sim. E eu já tive que dizer não. E para mim aquilo... Eu cheguei em casa, foi desconfortável. Eu cheguei em casa e disse, caraca, eu tive a coragem de dizer não. Aí foi quando eu comecei, até chorei em casa sozinho. Eu disse, nossa, como que o êxito me fez bem. O que o êxito emocional representa para você, assim? Foi uma mudança significativa na minha vida, no meu pensamento, no meu modo de agir, no modo de pensar. Na hora de dizer não, na hora de dizer sim. Foi uma transformação, Rodrigo, que eu não esperava que ia ser tão forte. O sim, para você entender, o treinamento que eu faço ele é bimestral. Só que, teoricamente, é sempre o mesmo treinamento, os mesmos slides, mas um treinamento nunca é igual ao outro, por isso que eu fiz as aspas. E o Sinho, quando eu comecei a divulgar o segundo treinamento, que foi em outubro, o Sinho falou, eu quero ir de novo. E aquela atitude dele me gerou estranheza e me gerou dúvida. Eu falei, por que será que ele, que já foi no primeiro em agosto, quer ir no segundo treinamento? O que tem no treinamento que esse homem quer fazer de novo? Fala para as pessoas assim, o que te motivou a ir no segundo êxito emocional? Eu fiz o primeiro e eu senti que me faltava algo. Disse, caraca, falta alguma coisa. Eu quero ter certeza dessa transformação que eu senti no começo aqui no primeiro. Aí eu disse, eu vou fazer o segundo. Quando o Rodrigo lançou a convocação para o segundo, eu acho que eu fui um dos primeiros a me inscrever. Foi. Porque eu queria ter a certeza daquilo que eu estava sentindo. E foi surreal. Foi surreal, ou seja, coisas que eu não vi no primeiro, eu senti no segundo, eu tive a certeza de que era aquilo que eu estava sentindo mesmo, era verdadeiro, a transformação era significante na minha vida ali, no momento, no meu pensamento, tudo aquilo que eu senti no primeiro, aperfeiçoou no segundo e me deu mais aquele, sabe, aquele sulavanco que você precisa, aquele empurrão para você, agora você tem mais ferramentas. Tem mais ferramenta, você tem mais controle emocional para você fazer aquilo que você pensava que você queria tanto. Uma das grandes transformações que eu vejo que o êxito emocional traz é a parte de você refletir antes de reagir. A situação acontece, alguém vai lá e pisa no seu calo, fala aquela coisa que você não queria ouvir. Você pausa, respira. E agora você escolhe as melhores palavras, o melhor caminho. E aí você traz a comunicação não violenta. 3 passos para a comunicação não violenta. Primeiro passo, fato. O fato, olha, quando você, fulano, falou isso na frente de todo mundo, dos meus colaboradores, eu me senti dessa maneira, que é a segunda posição, é o sentimento. Eu me senti indignado, eu me senti humilhado, eu me senti exposto. E aí o terceiro é o pedido. Da próxima vez, quando você quiser posicionar algo, eu posso te pedir a gentileza que você faça isso no privado, no particular? Fato, sentimento, pedido. Para mim é um dos pontos auges do êxito emocional, justamente para você ter essa comunicação, tanto na empresa, quanto na sua casa, quanto na sua área social, com seu grupo de amigos, com seu grupo de convivência. Senhor, a gente está chegando no final, o tempo passa rápido, mas eu tenho certeza que você quer mudar algo no seu comportamento ainda. Se você tivesse frente a um gênio da lâmpada, você achou uma lâmpada mágica, esfregou ela, saiu um gênio. E o gênio falou, sim, você tem um desejo para mudar algo no seu comportamento.
o que você ainda mudaria no seu comportamento, sim? A emoção. Eu sou um cara muito emotivo. Eu me emociono fácil. Isso eu tenho que controlar e mudar isso. Essa emoção você sente que vem da onde, sim? Foram alguns traumas do passado. Tá. Algumas coisas que você ouviu no passado, talvez. Isso. Lembra sobre o resignificar? Todos os traumas, sim, o que você passou lá na sua infância, fizeram você se tornar nesse homem que você é hoje. Você tem orgulho de quem você é? Muito orgulho. Muito orgulho. Filho de Dona Miriam e seu Aurino. Chegar onde eu cheguei é um orgulho enorme para mim. E sabe por que você chegou, sim? Porque aquele Sinho na infância, na adolescência, foi muito forte para segurar tudo que aconteceu com ele para você ter espaço. Foram eles que pegaram a foice e abriram o matagal para você trilhar esse caminho maravilhoso que você está trilhando. Eu costumo dizer que isso é o poder de resignificar. É quando a gente olha para trás e não sente mais dor. Porque a lembrança sempre vai existir. Só que curado, sem dor. Porque se não fosse os traumas e as coisas que você passou lá na sua infância e adolescência, você não seria esse homem que está sentado nessa mesa hoje e conversando dignamente, de uma forma brilhante, com muita eloquência e passando a sua emoção e deixando aqui uma mensagem de coragem para as pessoas, para não desistir do sonho. Para a gente realmente agora finalizar, se todo mundo tivesse ouvindo esse podcast, sim, no mundo inteiro, isso vai ser transmitido no planeta todo. Qual é a mensagem que você quer deixar para a humanidade? Não desistir do seu sonho. Porque Deus, ele é especialista em realizar sonhos. Aê! Uma salva de palmas pro Sinho! Cara, foi um prazerzão te receber aqui no Café com Êxito, o primeiro podcast que eu venho fazendo e vai ser o primeiro de muitos, eu tenho certeza disso. Sim, que Deus abençoe os seus caminhos, te ilumine grandemente, que você consiga ainda realizar todos os seus sonhos. E eu agradeço muito a Deus por você fazer parte da minha vida e me ensinar tanto. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. É um privilégio para mim estar aqui contigo. Você sabe que eu te admiro muito. A gratidão de ter você como facilitador lá na Vox, como um mestre para nós no curso de oratória e também no êxito emocional. Minha eterna gratidão a você. Te agradeço, sim. Obrigado pelo retorno. Vamos encerrando, então, o primeiro podcast Café com Êxito. Eu tomei tudo. O Sinho ainda tem muito café ali na xícara dele. Beijo no coração. Nos vemos no próximo episódio Café com Êxito.